Estamos aqui hoje com a Nanina Rosa, nossa querida Nani, que nasceu em Teresópolis, carioca, mas carioca. manezinha. Nossa, eu moro aqui desde os 13 anos. Eu sou muito mais manezinha do que Muito carioca. manezinha. O chiado ainda continua, mas já sou manezinha Mas total, é o chiado do manezinho. Sim, já, pode né? ser. É esportista, empreendedora, toda uma jornada de empreendedorismo na família. Sim. E eu vou começar te fazendo uma pergunta que na verdade, uma curiosidade minha, assim, né? Como foi para ti? Eu li aqui na tua descrição 18 anos de empresa, de dedicação a uma empresa familiar, mas eu queria saber como foi para ti ver uma empresa familiar que provavelmente começou dentro de casa, né, e se transformou no que é, né, e como foi esse processo de transição de repente não tê-la mais. Nossa, que pergunta difícil. Ai, desculpa, comecei Não, pelo... mas realmente, literalmente, começou dentro de casa, com minha mãe, meu pai, a gente, né? Eu comecei como estagiária, fui crescendo na empresa. Depois a minha irmã entrou, então era muito família, era muito pizza no domingo, discutindo a próxima coleção, a próxima. Então, a família inteira era bem workaholic. Meus pais se aposentaram em 2000 e... Minha mãe ainda ficou um pouco mais, 2006, quando a gente profissionalizou e contratou um CEO, e minha vida era imaginário. Eu decidi ter filho tarde, porque não cabia nas minhas viagens, no fuso horário da China, não tinha como ter filho. Então, tudo realmente era em função, era uma paixão. Eu trabalhava muito, era muito estressada, eu ficava muito doente. Era estressada? Muito estressada. Nossa, todo final de semana eu ficava doente, não dormia bem, E aí, de repente, minha mãe ficou doente. E aí a gente começou a falar, nossa, a vida passou. Ela faleceu com 57 anos, eu estou fazendo 47. Eu falei, nossa, eu tenho teoricamente, mais 10 anos de vida. Falei, cara, o que a gente vai fazer? E aí a gente começou... E aí tinha uma outra coisa, que para crescer mais também você precisa de grana. E a gente falou, bom, tudo que a gente construiu aqui, será que vale a pena continuar investindo? Eu falei, vamos... Quantas lojas tinham? Na época que eu saí, tinha 200 lojas, franquias. Brasil todo, Brasil né? todo, todos os shoppings, principais shoppings. Não, eram 200 lojas, 1000 SKUs, 1000 produtos na loja. Troca de coleção o tempo todo, não, eram dinâmico. 30 lançamentos por mês. Era isso. um lançamento por dia. A gente fazia um Natal, ou toda a data sazonal, com 1 ano e meio de antecedência por causa da China. Então, foi uma loucura. E você ia para a China. Eu lembro quando a gente nadava junto, você estava sempre na China. Quando eu ia para a China, você começou a ir para a Índia, né? Eu lembro dessa. A gente se cruzava nessa. Então, eu fui 11 vezes para a China e cada vez eu passei um mês. Passava mais ou menos um mês, entre 25 e um mês. 25 dias e um mês. Porque aí você ia, tem um monte de feira e a gente montou uma estrutura lá. E quando eu saí, tinha um escritório com muitas pessoas. Vocês tinham um escritório na China. Quando começou em 2006, eu fui sozinha para a China. Nessa vez, eu fui com a minha irmã. Depois que eu parei de ir, a Cissa ainda continuou indo. Mas no início, aí era a gente. Eu não sabia nem o que era preço FOB. Eu não sabia os portos. Eu não sabia nada. Era ridículo, assim. E aí a gente, nossa, foi um aprendizado, mas era exaustivo, porque não tinha sábado e domingo, a gente chegava em casa, no hotel, e aí o fuso horário aqui começava a trabalhar, então não parava nunca, a gente dormia 5, 6 horas por dia, trabalhando um mês. Mas, assim, era uma paixão. Eu voltava, eu confesso que eu sinto um pouco falta. Tem um sentimento meio maluco, que, né, você sente falta dessa adrenalina. Quando eu achava um produto que eu queria muito na feira, assim, porque eu visitava, ia para Londres, Paris, ver as tendências, e eu sabia que aquele produto era da China. Então, eu ia para a feira com vontade de ter aquilo no imaginário. Quando eu achava, eu saía correndo pelo corredor, eu achei. Aí a gente encontrava concorrente no corredor, aí a gente escondia os produtos que a gente achou lá no fundo da prateleira, para eles não verem. Então, era toda uma... Não, tinha uma emoção muito grande por trás também. Conhecer gente, conhecer o mundo. Eu viajei o mundo a trabalho, foi muito legal. E aí, então, a gente começou a questionar desde a morte da minha mãe, falou, e aí, para onde a gente vai? Aí a gente começou a pensar, será que vender? Será que... Aí a gente resolveu ter um grupo de investidores que tirasse um pouco essa carga da gente de botar dinheiro e de que ter, né? Então, da gente se estruturar mais, crescer e ter um tempo, por exemplo, o meu plano, a gente já estava criando uma segunda marca para Imaginário. Então, meu plano era migrar para essa segunda marca, que era uma Imaginário para mulheres mais velhas e não tão divertida e não...
E aí a gente estava planejando essa transição. Mas aí o grupo de investimento entrou e foi um choque cultural absurdo. Sim, porque imagina, eram só vocês. Só a gente. E tinha um CEO. Um CEO. Né? Mas é porque nem eu nem a Cissa a gente queria ser CEO. A gente queria ficar na parte criativa. Então era só a gente. E de repente a gente tinha alguém junto que vendeu um peixe e na hora de entregar foi diferente, Claro, né? sempre é. Isso foi um aprendizado, assim, a gente estava falando, né, quando chegou aqui de vender marca, não é tão simples, sabe, assim, não é essa sociedade, Bom, mas aprendemos e, no fundo, eu acho que entre meu pai e minha mãe na hora doente e minha irmã, eu era a que menos queria isso, porque eu não pensava em diminuir, eu não pensava, era um vício, era uma coisa boa, sabe? Era um motor que Era um estilo de vida. assim... Estilo de vida, eu vou te dizer que eu questionava, falei, será que eu quero um dia sair na capa do Exame ou eu quero sair na capa da Vida Simples? Né? Assim, Bela eu ficava pergunta. sempre esse paradoxo, assim. Quero sair nas duas. Eu acho que hoje eu não quero sair em lugar nenhum. Eu só quero fazer uma coisa que me faça feliz, que me dê prazer, sabe? Então... Ô, Nani, deixa eu te contar a minha história com a Imaginário, que é muito... Eu não sei se eu já te contei, acho que eu já contei pra Cissa. A primeira vez que eu fui na Imaginário, porque era assim, meu Deus, que maravilha. A gente nunca tinha tido nada parecido no Brasil, né? Aí eu fui numa loja no shopping, eu era bem, assim, adolescente, jovenzinha. E eu fiquei, meu Deus, parece que você tinha saído do Brasil, literalmente na loja. E aí a minha mãe, que sempre foi do business, né, sabia de tudo, ela falou, essa loja é lá de Floripa, tem um cara por trás, mas dizem que o forte mesmo é a filha. A filha dele, essa menina, ela é sensacional. Se eu puder trazer essa menina, eu vou trazer, porque ela trabalhava numa grande empresa na época. Ela é a criação por trás, ela é a cabeça. E isso ficou na minha cabeça, né? Quando eu vim morar em Floripa, que eu conheci vocês, eu fiquei assim, ó. Eram duas, eu e a Cissa. Sabe, admirando vocês de longe, assim, meu Legal. Deus, essas são as meninas que a minha mãe falava. Não, assim, realmente foi uma escola, né? Assim, meu pai era muito duro. Hoje ele fala, não, mas era pra Não caramba. reconhece Eu acho que se não tiver um pouco de dureza, um pouco de rigidez ou firmeza, não sei, a coisa não chega no tamanho que chegou, certeza, assim, tem que ter. Né? Mas eles conseguiam ter esse equilíbrio. A Imaginário começou quando a gente mudou para Floripa. Meu pai abandonou a medicina para ajudar a minha mãe na loja que eles abriram. Foi uma coisa bem que foi acontecendo. E eles conseguiam fazer reuniões com a minha Ana Joaquina, tinham, sabe, assim, aí eles velejavam de windsurf, aí vento, sexta-feira, 2 horas da tarde, eles estavam velejando, mas eles conseguiam isso. Mas tem um momento que a empresa cresce que não dá mais para fazer isso. Não tem como. Então, eu era a primeira a chegar no escritório às 7h30 da manhã, eu saía às 7 da noite, todo dia, e era isso, né? Assim, não tem jeito. Então, foi essa... E a cabeça não para, né? Não para nunca. Eu acho que, às vezes, não é nem a presença física, tipo, a mente fica muito dispersa e muito... fica muito desperta para isso, dispersa para o resto e o negócio é... Mas a gente estava falando, né? O que me movia são essas histórias, sabe? De pessoa entrar no Imaginário, não tinha rejeição, era eu amo Imaginário. E isso, para mim, cara, me satisfazia. Não era a capa da Exame, nem a capa da... Era esse outro retorno, lugar sabe? para comprar presente. Não era existia. muito legal. Exato. Era muito legal. Eu preciso comprar um presente. Acho que uma das coisas que eu tenho pena é que o meu filho não sabe o que é Imaginário. Primeiro que eu peguei um asco de shopping center que eu não vou mais. Então, assim, eu não levo meu filho no shopping center. Então, ele não sabe. Eu tenho tudo guardado. Eu tenho gavetas e gavetas cheias de todos os catálogos. Ele não sabe, assim, não tem. Nunca abri para ele. Então, isso é uma pena. Assim, fala, olha, que a mamãe construiu junto, né? Com todo mundo. Mas eu tenho um orgulho, assim. E aí... Mas foi uma escola. E foi... Aí, na pergunta foi dessa transição. Eu tive muita sorte. Então, assim, primeiro eu era a que mais rejeitava essa ideia de sair ou de diminuir a participação, né? Então, mas eu tive sorte porque nesse momento eu engravidei. Vida, sem dúvida. Não foi uma... Assim, eu queria engravidar, porque a minha mãe morreu, eu tinha 34. E eu falei, cara, eu não tive filho. De repente, minha mãe falou, a única coisa que eu tenho pena nessa vida é de não ter tido neto. E eu falava, mãe, você me ensinou a trabalhar. Você não me ensinou a ter filho. Então, eu falei, de repente, ela morreu. Eu falei, cara, eu preciso ter filho, o tempo está passando. E aí, eu fui tentar filho. E aí, não foi tão fácil. Eu tinha endometriose, quando eu parei de tomar uma pílula, aí que eu descobri, eu tinha cólicas, assim, de desmaiar de dor. Aí eu fiz 2 cirurgias, uma foi em São Paulo, foram 9 horas de cirurgia, 5 dias de internação, foi assim, um negócio... Foram 8, acho que, coletas de óvulos, foi inseminação, então, inseminação não, fertilização.
Então, foram 2 anos e meio de processo de engravidar. E nesse processo de investidor, foi meio tenso. Acho que isso pode ter até dificultado um pouco, mas eu engravidei. E aí, no final, eu lembro que eu estava grávida já de 8 meses, fazendo reunião de planejamento estratégico no final de semana. E eu comecei a ter contração. Então, aí foi um sinal. Falei, deu, agora eu vou para casa. Aí eu liguei pro meu médico e ele falou, para tudo agora, vai para casa. Esse último mês vai ser repouso, deitada, sem escritório, sem nada. Então, eu ficava, óbvio, com aquele barrigão, computador apoiado aqui, trabalhando. Mas eu fui forçada e nunca mais voltei. E isso foi muito louco. Então, eu estava, claro, me preparando. Preparei o Thiago, que é hoje o meu sócio no novo negócio, mas para essa saída, para ausentar, para eu me dedicar ao meu filho. O Thiago era Imaginário. Ele já era marketing na Imaginário? Ele era meu braço direito no marketing. Que legal. É comunicação, mais comunicação. Ele sempre foi mais da parte criativa. Então, estava já comigo, acho que há 7 anos, já estava há bastante tempo. E aí eu engravidei, saí, e aí foi um caos aí. Aí, bem justo nesse momento, e aí eu decidi morar fora. Falei, vou morar fora, porque é um jeito de eu me afastar, uma liberdade que eu nunca tinha tido, porque a Imaginário sempre me trancou aqui. Eu fiz um trabalho remoto em 2011. Eu passei 3 meses na Alemanha com a empresa aqui funcionando. Eu trabalhava 4, 5 horas por dia em reunião, numa época que nem se falava. Eu acho que eu ia amar ser nômade digital. Naquela época ainda não tinha isso, né? Mas eu consegui esses 3 meses e aí eu falei, agora é a hora. Eu voltei para a Alemanha, fui para a Alemanha. Mas por que a Alemanha? Tinha alguma relação já? O meu ex-marido é enlouquecido pela Alemanha. Eu tenho uma família alemã, meu sobrenome do meio é Engelhardt, então Ainda bem que a gente não precisou falar esse nome. Eu simplifico, na Nina Rosa tá tudo bem. O Engelhardt já é um pouco mais complicado. E era da minha mãe, mas, na verdade, eu queria morar fora. Eu queria ir melhorar meu inglês e ele queria ir para a Alemanha. Eu falei, sabe uma coisa? Uma chance de eu resgatar minhas raízes, aprender as músicas de Natal que eu sempre ouvi a vida inteira e nunca soube cantar. Então, eu queria aprender. E eu gostei muito porque eu me identificava com a comida, com o pano de crochê que minha avó fazia para pegar panela quente, tinha em tudo quanto é lugar. Então, no final, eu amei. A gente foi para Berlim, que é uma cidade super cosmopolita. Eu acho que é a menos alemã de todas. E num bairro que é o bairro que tem mais criança por metro quadrado na Europa inteira. Então, o Frederico, na época, tinha 1 ano. Eu ainda era casada. Como foi isso? Um bebê, né? É muito... Na minha cabeça, eu vou ter filho e vai acabar a minha vida. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou para a China? E, de repente, eu estava indo morar fora. Eu falei, como é que vai ser? Foi perfeito, assim. Foi tudo muito... A gente pode. A verdade é que o filho muda, né? Claro. Né? Muda um monte de coisa. Mas... não impede nada. Concordo. Então, eu fui para a Alemanha com 1 ano, consegui ele ficou num jardim de infância, então ele foi para a escola com 1 ano, ele ficava das 8h30 às 4 da tarde, e eu trabalhei, eu estudei, eu fiz um MBA, eu estudei alemão, eu fiz acontecer lá. O meu casamento aí afundou. Lá na Alemanha? Na Alemanha, e por isso eu voltei. Eu ia ficar 1 ano, acabei ficando 2, porque o meu ex-marido falou, não, vamos ficar, eu quero tentar mais 1 ano, e aí ele não estava legal, a gente voltou. Mas já estava com a empresa aberta, trabalhando de freelancer. Por mim, ficava lá. Assim, Então, foi fácil. E aí, isso me facilitou muito a saída da Imaginário, porque eu realmente virei a página. Assim, sabe? O capítulo encerrou... Do dia para noite, foi. Encerrou, página em branco, um livro aberto para eu escrever o que eu quisesse. Então, eu estava longe da minha família, longe do meu trabalho, né? Assim, aquilo que era muito a minha identidade, de repente, estava só eu, meu ex-marido e meu filho, numa cidade nova, que eu não falava a língua, sem rede de apoio nenhuma, 0. E foi incrível, incrível. Eu tenho um amor por aquela cidade, eu fiz amigos. Agora, final de julho, eu estou indo para São Paulo visitar uma amiga coreana. Olha, que eu fiz lá, que ela está indo para São Paulo trabalhar, e eu vou passar o final de semana com ela. Então, assim, são amizades, porque justamente ninguém tem essa rede de apoio, né? Então, a gente se junta muito. Tem a coisa da comunidade se unir com as crianças, as pessoas se apoiam. Muito. É muito incrível, assim. As coisas acontecem. Eu acho que quando você está aberto, né? Assim, no final aqui, quando você tem uma família, uma estrutura, já tudo muito consolidado, é difícil você estar aberto a essas novas possibilidades. A vida entra numa rotina e, de repente, você sai, tira tudo e começa tudo de novo. É muito legal. Você repensa muita coisa, a forma como você trata as pessoas, como você trata a tua vida, a vida que você leva, o que você come, a hora que você vai dormir, tudo, né?
Mas foi uma transição para você em todos os sentidos, né? Porque Tudo. não foi só uma transição de carreira. Você tinha um filho pequeno, você estava em outro país, sem a rede de apoio, muita coisa ao mesmo tempo. E até o relacionamento, que era um relacionamento antigo, começou, Não, né? eu fiquei junto, eu me separei com 40, assim que eu voltei da Alemanha. Um mês depois de voltar da Alemanha, eu me separei. Mas eu comecei a namorar com 18, foram 22 anos. Sim, foi realmente Sua vida Tudo, mudou de tudo, ponta tudo, cabeça. Tudo. E como é que é isso? Como é que é isso? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Eu aprendi muito, né? Porque eu acho que cada escolha é uma renúncia e cada escolha é talvez um tombo e a gente vai aprendendo e vai levantando. E essa coisa de você ter uma página em branco é muito legal. Muita terapia também, né? Muitos erros e acertos, muita reflexão. Mas eu acho que eu tinha uma rigidez, um peso, até assim, questionando os valores, né? Que eu falei que meu pai foi muito duro. Eu acho que eu tinha uma educação muito alemã, de ter que fazer muita coisa, né? De ser ambiciosa, não no sentido de grana, nunca foi essa, mas o sentido de você fazer bem feito, de você ser a melhor. Eu tenho essa. Tudo. Eu jogava polo aquático, eu tinha que, sabe? Me matava, nadava. Ela era a melhor na natação. Eu tinha que ser a melhor. A Nani e a Cissa, elas entravam... A gente tinha que dar o máximo em tudo. Ela era a referência da minha mãe. Você não sabe os parâmetros da minha mãe. Você não tem ideia. Quero conhecer a tua mãe. Que legal. Não tem ideia o nível de exigência. Ela falava, essa menina... Pois é. E hoje eu acho que eu sou uma outra pessoa. Eu não tenho esse nível de exigência nem comigo, nem com meu filho, nem com as pessoas que estão em volta de mim, sabe? Eu acho que justamente eu aprendi a ser muito mais flexível, a ser muito mais tolerante. Ainda estou aprendendo, né? Uma evolução constante. Mas eu acho que eu sou muito mais leve. Acho que o Frederico trouxe na minha vida uma coisa que eu escrevi numa daquelas cartas de RH lá, né? No trabalho, mas o que você quer para a tua vida? E eu falava, um dia eu quero rir mais. E eu acho que o Frederico trouxe esse sorriso de volta. A gente dança, a gente brinca, a gente, sabe? É uma leveza, e você pensar na criação dos seus filhos pode ser outro podcast, assim, o que você traz de casa e o que você quer, né? Essa mudança de geração, o que a educação que você teve influencia na educação dos filhos. E eu acho que é um pouco dessa leveza, sabe, que eu quero passar para ele. Não tem que muita coisa, a gente tem que ser feliz, né? Assim, essa é na teoria parece muito fácil, né? Claro. É uma busca constante, mas eu acho que ter a consciência é o primeiro passo. Dessa busca Eu fiz uma viagem, não sei se vocês sabem, eu fui ano passado para o Base Camp do Everest. Então, foi incrível. E era uma coisa que tem a ver com um pouco da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, eu falava, se meu pai tivesse falecido, como é que eu enxergo minha mãe? Eu falei, ela estaria caminhando no Nepal. Não sei por que eu fiz essa imagem. E ela era muito aventureira. E aí, eu falei, vamos... Não sei, fiquei com isso na cabeça. Aí, eu comecei a namorar. Depois da separação, um tempo depois, comecei a namorar. E num papo desse, vamos pro Nepal? Vamos fazer essa caminhada? Acho que é incrível. Uma amiga minha está organizando as expedições, vamos. Mas me dá 2 anos. Meu ex-namorado falou, me dá 2 anos para me preparar. Ok. Senti que não era dele. Nunca cobrei, nunca... 2 anos para Que se 2 preparar. Pois né? é. Minha urgência está um pouco lá. Mas tudo bem, ele precisava de um tempo, né? E eu fiquei com isso na cabeça, mas também não veio uma cobrança. E aí, quando a gente terminou o namoro, a primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, eu vou pro Nepal. Uhum. Eu descobri que era um sonho meu. Não era um sonho nem da minha mãe, nem do meu ex-namorado, era meu. E eu fui atrás. E então, e aí na hora que rolou todo o estresse, fim de namoro, eu escrevi para essa minha amiga, falei, olha, tem uma vaga, isso foi em dezembro e a expedição era em novembro no ano seguinte. Eu falei, tem uma vaga? Ainda falou, não, Nani, tá cheio. Eu falei, putz, não era para ir, desisti. Depois de 2 meses ela me liga, Nani, abriu uma vaga. Papo vai, papo vem, quando eu descobri que ela tinha mentido para mim, que tinha vaga, sempre teve. Mas ela trabalhava no Imaginário, da minha equipe. E ela era minha subordinada, não direta, né? Mas ela era subordinada do Thiago. E ela estava meio encabulada de eu ser muito crítica e de estar levando a chefe, sabe? Ela teve que trabalhar isso na terapia dela. E hoje a gente é super amiga. Em 2 meses ela trabalhou isso. Mudou, mas Gente, assim, fantástico, maravilhoso. foi rápida, depois dos 2 anos. Gostei mais dessa. Mas aí, então eu fui pro Nepal, foi incrível. E o que me ensinou foi que a gente pode tudo e a gente não precisa de nada. A gente precisa de saúde, a gente precisa contemplar. Eu não tenho religião. E cada vez mais eu sou apaixonada pela natureza.
que para mim é a grande religião. A gente é nada nesse mundo, a gente é tudo também, porque a natureza é tão fantástica. E eu aprendi um pouco essa coisa da simplicidade. O povo nepalês é muito incrível, é muito, muito pobre, não tem nada. A gente ficava lá dias sem internet, sabe, assim, com necessidades básicas de sobrevivência. Caminhar, comer, não passar frio, ir no banheiro, que era sempre uma aventura com todos aqueles buracos e aquelas índias pioradas, assim. E aí fala, cara, é isso, a vida é isso, sabe? É aproveitar o momento, é aproveitar a jornada, porque quando você chega no base camp do Everest, primeiro que não tem nada lá, é uma pedra, não tem nada, se mal vê o Everest de lá. Então, é todo o caminho, né? Assim, é a jornada. Então, hoje, eu aprecio, essa semana eu fui ver o sol nascer, normalmente eu vou de bicicleta. Eu caí de bicicleta, estou um mês já sem pedalar, torci o tornozelo, e fui sozinha às 6h da manhã, na Praia Mole, ver o sol nascer. Porque isso faz o meu dia. É isso. É um privilégio, né? É isso. E meu filho ama ver o sol nascer comigo, sabe? Onde que eu quero chegar com isso? São as pequenas coisas, porque a vida é feita desses pequenos momentos. Para mim, a felicidade é isso, são esses pequenos momentos. Não é ser feliz o tempo todo, é você apreciar esses pequenos momentos do dia a dia. Pode ser um café, né? Pode ser estar aqui com vocês, é um privilégio, é ótimo, vou fazer isso com prazer. Então, acho que é muito aprendizado, Então, todo aquele sonho de ser uma super executiva, hoje eu não tenho mais, não. Quer dizer, eu tenho diferente. Mas você realizou Mas é que você realizou ele. É. Então, assim, eu acho que a jornada de uma vida não é fácil para ninguém, né? E um processo de transformação, ele nesse nível, ele acontece quando você, de fato, experiencia as coisas. Então, assim, você precisou ir até onde você chegou para você entrar em um outro lugar e valorizar outras coisas, né? Então, assim, talvez lá atrás você não valorizava tanto a sua história quanto você valoriza hoje, né? Porque a gente, na verdade, sempre... A gente de hoje é o resultado de tudo que a gente viveu, né? Então, com assim, certeza. É muito interessante. E quanto tempo vai passando, né? A gente vai ganhando idade, a gente vai ganhando maturidade para expressar esse valor também. Porque antes a gente só fica naquele looping do aonde eu quero chegar e nem percebe muito onde a gente tá, né? Com certeza. Desde que esteja me divertindo, tá tudo certo. Você entra no automático, né? A vida te põe no automático. Eu acho que realmente com a maturidade você consegue ter esse distanciamento da realidade, fala para onde eu quero ir, né? Nas bifurcações você analisa com um pouco mais de racionalidade, de emoção. Acho que sempre as coisas estão meio misturadas, né? Com certeza. E nesse movimento todo que você falou sobre talvez um pouco de rigidez, né? Que seu pai era assim. Eu tive contato com seu pai ano passado, talvez, ou 2 anos atrás, acho que nem isso. Acho que eu tive a oportunidade de conversar com ele umas 2, 3 vezes. E ele me pareceu uma pessoa muito suave, muito leve, muito disponível. Ele mudou muito. Nossa! A minha pergunta é, você acha que esse processo de mudança que tu passou teria talvez trazido isso para ele também? Ou vocês passaram por um processo até dessa transição, a questão da sua mãe, essa transição da família? A questão da minha mãe mexeu muito com a gente, sabe? Com todos nós. E principalmente com ele, né? Eles estavam casados há 35 anos, eu acho, quando ela morreu. Então, foi bastante tempo. E hoje, meu pai, eu vejo ele uma pessoa completamente diferente do que... Ele fala, mas eu sempre fui assim. Eu falo, não, pai, não foi assim, né? Engraçado, né? Percepção. E assim, talvez ele falava, você tem que ser a melhor, mas ele querendo me estimular e não me exigindo. É também uma forma como a gente interpreta, né? Como a gente recebe a mensagem. Com certeza. Então, eu não tenho isso muito claro, mas eu acho que ele é uma pessoa super diferente hoje. Eu tenho um super orgulho do que ele construiu também com a minha mãe, não tenho dúvida. Mas eu admiro essa mudança também. E essa fala, Nani, relaxa, tá tudo bem, sabe? Ele, né, assim, eu tenho um novo negócio e ele tá vendo que não é assim, a gente tem um sonho grande com esse novo negócio, queremos crescer, queremos ter orgulho, mas é diferente, assim, quando eu vou nas Olimpíadas do meu filho às 9, 10 da manhã, eu acho isso um luxo poder ir, eu acho legal. Muito luxo. Muito luxo. Mas é um luxo que ainda, uma parte de você ainda fica... Total, culpada, total. Pra mim também, é muito difícil. Não é fácil. Eu ainda não consigo estar lá, nossa, eu posso estar aqui. Hoje a gente foi convidado para estar das 9 às 11. Falei, mamãe hoje não pode. Eu nem olhei o convite, eu já fiz assim, ó, calma, já fiz. Não, mas assim, eu me sinto super culpada, mas eu acho que
ir já é, né? Com E eu Poder ir, né? comecei a falar isso porque antes eu achava que eu tinha um julgamento do meu pai, de falar, pô, você tá indo 9 da manhã, e não tá trabalhando. E eu acho que hoje ele me apoia nisso, então isso é muito legal. E ele hoje, só que assim, ele nunca parou também, né? Ele teve galeria de arte, ele foi fazendo, a pandemia abalou bastante ele, mas agora ele está se formando, fazendo uma pós-graduação sobre longevidade. Então, Que sabe, legal. é um cara que é um exemplo, Ele é um exemplo. Então, acho que sim, mas eu acho que ele é muito menos rígido com ele, e com todos, né? Assim, tipo, o Frederico ia para casa dele, tinha que comer a salsinha que ele botava na comida. Falei, pai, relaxa, quem tem que ensinar a comer salsinha sou eu. Você é avô, sabe? Faz hambúrguer para ele, não põe salsinha na comida. Então, a gente vai aprendendo, acho que um vai ensinando. A gente tem uma convivência muito próxima, eu acho que acaba que todos vão vivendo, um vai aprendendo com o outro, né? Esse momento de relaxar mais. Não tem que comer salsinha. Deixa o cara, sabe? E olha para as coisas boas e vai vivendo mais relaxado, vai vivendo o dia a dia, né? A vida tá aí, tá passando. Ô, Nani, mas como é que é, depois de ter sido tão bem sucedida, depois de ter tido tanto sucesso numa empresa, como é que é começar outra do zero? Difícil pra caramba. Meu Deus! É muito difícil. A gente optou por começar muito pequeno. Então, sou eu, a Cissa, minha irmã, e o Thiago, que era o meu braço de imaginário sócio. A gente não tinha ninguém. A gente embalava as coisas. Até pouco tempo atrás, todas as caixinhas que a gente mandava para o Brasil eram embaladas por nós. Só nós três fazendo tudo. Então, foi um aprendizado. Eu nunca tinha emitido uma nota fiscal. Hoje eu sou a gerente, sei lá, de financeira, a TI, não sei nada disso, aprendi um monte, sabe assim, eu nunca tinha metido nota fiscal, eu sou meio operacional, faço meio tudo acontecer, assim, é mais produto e o Thiago mais a parte da marca. E é um aprendizado, cada dia que você fecha o laptop, fala, nossa, quanta coisa eu aprendi. Então, tem esse lado. A nossa ambição hoje é muito mais de construir uma coisa que é verdadeira com os nossos valores do que crescer. Então, assim, mas tem que ser viável. E ser uma empresa pequena nesse país hoje é muito difícil. Muito difícil. Porque a gente foi agora para a Natural Tech, que é a maior feira de produtos saudáveis do Brasil. Investimos, fizemos um stand pequeno, mas com cara de profissional, direitinho. Cara, todo mundo tem investimento, todo mundo é grande, ou é o artesanal. E a gente está nesse meio termo. E é muito difícil, sabe? O ter o resultado, tudo é um aprendizado e difícil. Não é fácil. Acho que então, assim, não é... Assim, é resiliência, é coragem, e muita paciência. Fazendo um gancho com isso que a Milena me falou, eu vou te fazer uma pergunta que o teu pai me fez e foi muito forte para mim. Aonde vocês querem chegar com a Nomana? Então. Ele deve te fazer a mesma pergunta. Qual o tamanho do teu sonho, né? Qual o tamanho do teu sonho? Então, assim, acho que a resposta do sonho é grande, mas o que é sucesso, né? Eu acho que hoje eu tô revendo muito isso. Para mim, sucesso é ir na Olimpíada do meu filho às 9 da manhã. Então, como balancear isso tudo e ter uma empresa legal? Esse eu acho que é o desafio de todo mundo, né? Será que eu preciso voltar a trabalhar 12 horas por dia para realmente ter uma empresa de sucesso? Não sei. Talvez eu tenha que trabalhar de uma maneira mais eficiente. É isso que eu tô, né? A gente tenta, apesar da gente ter um escritório, eu gosto muito de trabalhar em casa, porque eu sou muito mais eficiente em casa. Não tem a parada do cafezinho, trabalha. E talvez eu trabalhando 7 horas por dia, eu consiga construir essa empresa que eu tenho orgulho. Esse é meu sonho, né? Mas eu acho que é isso. O sucesso para mim é construir algo que eu tenho orgulho. Mais do que qualquer medida de 200 lojas, né? Assim, todo mundo conhecer. E eu acho que a Nomana tem uma coisa muito legal, que é ajudar as pessoas a viver melhor. Então, acho que tem a ver com o estilo de vida. E tem a ver com o que eu deixei para trás, né? Imaginário, que era esse estilo de vida alucinado, para um estilo de vida muito mais saudável, de ver o sol nascer, de fazer esporte, de me alimentar melhor, de dormir melhor, óbvio. Bem. Não, eu aprendi que realmente o dormir muda a nossa vida. Vocês estudaram muito o sono, né? Muito, assim, não somos da área da saúde e foi uma escolha muito ousada da nossa parte, mas muito apaixonada, assim, porque realmente eram 3 insônias,
muito por estresse de trabalho. Então, a gente lida com insônia, não é um distúrbio do sono que pode ser uma apneia ou pode ser síndrome das pernas inquietas. Não, a gente lida com problemas do sono de gente dessa sociedade contemporânea, que é sono, que é ansiedade, que é essa mente acelerada, que a gente estava falando, né? Nem todo dia você dorme bem. E são ajustes pequenos e tem muito, muito a ver com o estilo de vida. Então, com o que você janta, com o último cafezinho que você toma, a hora do teu cafezinho, com esporte, com saúde mental, né? Está tudo muito ligado. Isso é muito legal, porque é uma empresa que a gente tem uma preocupação de educar as pessoas. Não é só vender mais no Dia dos Namorados, né? Você tem é um propósito. Tem um servir, né, por trás, muito com forte. certeza, É uma mudança, é a mudança do produto para o serviço, o tipo de produto, o tipo de serviço é muito, né? É muito longe um do outro, né? Então, isso talvez... Acho que por isso apaixonou a gente tanto. A gente sabia... Quando a gente começou a bolar uma empresa, foi bem design thinking, assim. Como que a gente sabia que queria alguma coisa no bem-estar. A gente sabia que não queria loja de shopping center. Isso era fato, nem China, sabe? Chega, já foi. Sim. E então, a gente sabia mais ou menos a área. E aí, a gente começou a pesquisar mesmo. Foi design thinking. Tinha um monte de post-it na parede. E foi bem na pandemia, então foi muito legal. A gente tinha tempo para fazer isso. Teria sido isso o motivo do retorno da... Você voltou da Alemanha para empreender? Já tinha essa ideia ou não? Não. Isso aconteceu da Alemanha aqui? E eu estava trabalhando no Café Cultura. Eu trabalhei por 2 anos fazendo... Eu acho que eu sou arquiteta de formação, foi o único trabalho maior de arquitetura que eu fiz foi o Café Cultura, o conceito. A gente tinha um grupo de arquitetos com a gente, mas toda a parte criativa... Que ficou muito legal, aliás. Ficou legal, né? Muito legal. Eu acho que Então, fui eu com a Cissa. A gente começou a trabalhar com consultoria. E a gente começou a trabalhar com consultoria algumas marcas nessa área de bem-estar. E aí começou a despertar e falar, cara, é isso. Mas a consultoria não é o que a gente queria fazer. A gente queria botar a mão na massa. Então, a gente, na Imaginária, apesar de ser uma empresa grande, a gente tinha muita autonomia, né? A gente ia fazendo, a gente ia mudando e fazendo. Então, a gente falou, a gente precisa fazer. Então, foi daí que surgiu. Aí, a gente começou com um blog. A gente ficou 6 meses só falando sobre sono, falando sobre como você pode dormir bem antes de lançar o produto. Foram 2 anos de desenvolvimento, foi um trabalho longo. Foi, porque a gente... Sim, meu pai não acreditava no negócio. Falei, que vocês vão vender aromaterapia? Como médico, ele olhava pra gente e falava, que isso? E aí, a gente tinha que ter muita certeza do que a gente está fazendo. Então, a gente contratou uma super consultoria, um biomédico, uma engenheira química. Foi um grupo de pessoas aí da área de saúde para ajudar a gente a chegar na coleção o mais natural possível, com a maior eficácia. Então, esse foi... o desafio, né, de estar vendendo uma coisa que eu acreditava muito. Tem que ter muita confiança, né? Ô, Nani, tem uma coisa que me traz muita curiosidade. Eu acho que as pessoas... Eu fico pensando, Milena, quando eu estava no mundo corporativo, também trabalhava 12 horas por dia, e era isso que eu conhecia. Eu escutava as pessoas falando que mudaram de vida, que conseguiam trabalhar menos, e eu pensava, como? Me conta mais, me fala... Então, conta para mim, como é que é a sua rotina hoje? Só para quem está ouvindo entender que é possível construir algo, empreender, trabalhar, ser produtivo sem aquele estilo de vida que você tinha antes, né? Imaginário. Eu acho que a gente cria tempo, né? Assim, o filho, de novo, aí muda bastante. Mas a escola que ele estuda também foi escolhida pelo horário. Acho que se ele tivesse em casa meio período e outro meio período na escola também, eu não sou mãe turista, eu consegui ter esse esquema de não precisar ficar no leve trás. Mas a gente acorda sem despertador na minha casa. A gente toma um café super demorado, um café mega elaborado, assim, cada um tem, né? Eu tomo suco verde com café, com ovo, ele quer mingau com vitamina de banana, então assim, fico meia hora preparando aquele super café da manhã. E aí a gente toma com muita calma e deixa ele na escola 8:45. E aí eu trabalho, estou sentada às 9h, já com roupa de ginástica. Eu sempre via aquelas mães indo com roupa de ginástica e falava, esse povo não faz nada, né? Como assim? Que look é esse? Então, hoje eu vou com roupa de ginástica. Já acordo e põe roupa de ginástica, eu malho 3 vezes por semana na hora do almoço. Então, eu estou de roupa de ginástica, volto um banho rapidinho e trabalho.
o Frederico, ele emenda, tem sempre atividade depois da escola, então eu normalmente busco ele em torno das 5 horas. Então, cara, de 9 às 5, o meu dia rende muito. Ah, impressionante. Claro que tem dia que eu tenho que trabalhar depois, eu responder o e-mail, eu tenho uma reunião rápida, difícil, até porque o horário, a gente tem, né, muita gente em São Paulo. Cara, o pessoal não começa a trabalhar às 9 em São Paulo, é até mais tarde, então às vezes escapa alguma coisa, mas eu tento, quando eu estou com ele, não trabalhar mais, então dá tempo, e assim, eu sou super organizada, super eficiente, né, e almoço rápido, faço tudo rápido, e trabalho rápido, de forma focada. E tem dia que eu não estou com o Frederico, porque ele fica com o pai, então nesses dias eu trabalho um pouco até mais tarde, mas como eu pedalo, ou eu vou dormir muito cedo para madrugar e pedalar, ou eu vou pedalar com um grupo que eu pedalo à noite. Então, assim, hoje eu tenho espaço na minha vida para a minha vida social, para o meu trabalho, para o meu esporte, para estar com meu filho. E é muito mais leve, assim, eu termino o dia... Mas, assim, talvez se eu tivesse querendo que a Numana tornasse uma multinacional, aí eu não sei, aí a gente tem que ver. Mas isso, para mim, de novo, hoje não é sucesso. Não é aí que eu quero chegar com a Numana. Eu só quero fazer alguma coisa que eu sinta orgulho, sabe? Que eu tenha... O trabalhar, para mim, é prazeroso. Então, eu sou uma pessoa que eu não posso ficar sem trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de chegar no dia e ter construído alguma coisa, sabe? Eu não sofro com isso. Talvez, se não ter nada o que fazer e só ficar de roupa de ginástica esperando a hora da ginástica, ia me dar um pouco de agonia, assim. Sim. Então, eu acho que não é fácil equilibrar os pratinhos. Por exemplo, a minha casa tem uma lâmpada queimada lá, que está há meses com essa lâmpada queimada. Aí eu falo, paciência, eu não vou deixar de pedalar para trocar a lâmpada da minha casa. Então, assim, continuo não tendo tempo para fazer tudo o que eu gostaria. Mas aí entra ali as prioridades da vida e essa coisa da flexibilidade. Dane-se a lâmpada, tá tudo bem, não precisa ser perfeita, a casa não precisa ser perfeita, tem uma lâmpada queimada. Sim. Assim, né, me incomoda mais ficar sem pedalar. Então, porque eu tenho que ir no centro, que é uma lâmpada especial, porque não é... Então, assim, relaxa, tá tudo bem. Não se cobrar tanto também, eu acho que é isso, né? E a sua relação com o esporte? Você sempre foi esportista? Sempre, né? Mesmo eu trabalhando às 12 horas, eu dava um jeito para ou nadar na hora do almoço, ou na faculdade eu joguei polo aquático e velejava, sempre. Eu acho que o esporte, eu já tentei muitas vezes meditar, ainda é uma coisa que eu ainda vou chegar lá, mas o esporte para mim é essa meditação, é uma meditação ativa. Então, o pedal veio na pandemia, eu tenho um problema de quadril, que eu machuquei no polo aquático há muito tempo. E eu corria também, eu já fiz de tudo um pouco. Eu não sou especialista em nada, mas a gente faz de tudo um pouco. Era boa em tudo, assim como você era na natação? É boa e relativa, gente, ela ia na natação, assim, acabava comigo. E olha que me achava boa. Pois é, então, eu nunca me achei boa. Esse era um problema, assim, eu nunca me achei boa em nada. Eu acho que eu faço tudo, mas não... É porque nosso nível de cobrança é tão alto que, para mim, eu nunca... Eu jogava polo aquático 6 vezes na semana, eu fui um campeonato brasileiro, assim. E a gente só tomou pau, sabe, assim. Mas tudo bem, foi ótimo, foi uma realização, mas não me considero boa. Eu esforçada, assim. Hoje, a bicicleta, eu faço pedais longos, eu adoro um pedal acima de 100 quilômetros, 100, 150. Esse é o que me dá prazer, sabe, assim, essa meditação que fico horas pedalando e a cabeça só fica ali concentrada, é muito bom. Mas... eu participei de uma competição, e foi no Rio Vermelho, foi linda, né, debaixo dos pinheiros, eu fiquei tão nervosa, eu saí tão tensa, eu tirei primeiro lugar na minha categoria, foi tão legal, odiei, sabe, assim, todo mundo, não, você tem que participar mais, você tem que... Cara, eu não vi o trajeto, eu voltei no final de semana seguinte para fazer o trajeto, porque era incrível, e eu fiquei tão tensa, tinha que ganhar naquela... Eu falei, eu não quero mais isso na minha vida. Então, de novo, boa é relativa onde você quer chegar. Hoje eu quero que o caminho seja, a trajetória seja legal. E não ter que ganhar uma medalha. Não quero mais medalha, não quero participar, não quero nada que seja competitivo. Até assim, a Cissa tá jogando beach tênis agora, eu ia falar isso, que assim, ó, essa família é impressionante. Pois é, mas a gente foi criada para isso, Cissa, gente. Ela começou a jogar, né, tava parada e tal. Assim, em 2 meses ela virou fenômeno. Eu olho para ela, morro de medo, não quero mais jogar com ela, nunca mais na vida. Você tem que nadar com ela para você ver o fenômeno. Impressionante. Tudo que faz muito bem. Então, mas eu acho, não sei se isso é bom, porque essa cobrança, essa competitividade e o beach tennis, uma Cissa fala, Nani, vamos lá, vamos ser minha dupla, vamos começar a jogar. Eu falei, eu não quero nada que tem que ganhar e perder.
Não quero mais isso. Me dá um estresse. Talvez eu tenha que amadurecer mais para poder ir lá e só me divertir. E não ter essa visão de ganhar e perder. Hoje, ainda eu não cheguei nesse nível. Eu não quero ganhar e perder. Resumindo, a capa da vida simples com a humana. Ah, meu Deus. Resumindo, a capa da vida simples com a humana. Né? É um equilíbrio. Talvez. A vida simples, com certeza. Se eu tivesse que escolher hoje entre essa minha vida simples, eu não tenho dúvida que é na vida simples. Que legal. Lindo. O que te dá prazer? O que faz a Nani relaxar? O esporte, sem dúvida. Coisas simples, assim, acender a lareira todo dia. Adoro o inverno, adoro, sabe? Ver o nascer do sol. Tá na natureza, de uma forma geral, isso me relaxa muito. Acho que a gente falou bastante de natureza, eu falei pouco de pessoas. Eu acho que estar com pessoas também é... E agora eu estou com uma turminha dos pais, dos amigos, das crianças, que se acaba fazendo. E a gente tem uma coisa muito legal que é ir acampar. Então, volta e meia, a gente vai acampar. Uma coisa que eu resgatei, que eu fazia isso na adolescência, aqui em Floripa. A gente ia acampar na Lagoinha do Leste. E agora a gente resgatou isso com as crianças. Então, é muito legal a gente acampar, ver o céu estrelado. Então, estar na natureza com pessoas queridas, para mim, é o que tem de melhor. Não tenha dúvida. Com menos eletrônicos. Essa vida, né, assim, de computador o dia inteiro, celular. E né, a gente é tudo controlado, monitorado. Difícil passar isso também para os filhos, né? Mas quanto... Sim, é esse equilíbrio também de menos eletrônicos, mais naturezas e mais pessoas que realmente são queridas e são importantes para a gente. Né? Isso me faz feliz. Legal. Bom, Nani, obrigada. Foi um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada também. E a gente te espera para um próximo episódio para a gente falar sobre o sono. Legal, um prazer. Precisamos aprofundar no sono. Vamos lá.